Salve, salve, internauta da Top News, Educação no Brasil. Bem, gente, hoje eu tô gravando essa aula aqui para minha turma de atualidades. Vamos falar hoje do censo. O que é o censo? Você vai entender como a não realização do censo afeta aí a nossa vida. Você aí que está me olhando, você já ouviu falar do censo demográfico? Talvez já tenha recebido os recenseadores do IBGE, responsáveis pela pesquisa em sua casa. Ou já os notou circulando aí pelas vias das cidades no ano em que o levantamento foi feito aí. A pesquisa estava prevista para ser realizada esse ano, mas na sexta-feira, dia 23 de outubro, o governo anunciou que o orçamento de 2021 não terá recursos para a realização do censo. O IBGE já sinalizava o que estava por vir, né, quando divulgou uma nota em que apontava que o corte previsto no projeto do orçamento iria impossibilitar que o censo 2021 fosse realizado. O estudo já estava atrasado, pois geralmente é feito nos países de 10 a 10 anos, e o último feito no Brasil foi em 2010, o último censo foi em 2010. O que é o censo demográfico? E como esse estudo afeta a nossa vida? Para começar, o que é o censo? O censo demográfico, realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um levantamento estatístico que traz diversos dados populacionais, como, por exemplo, socioeconômicos, modo de vida da população, e também étnicos. Se hoje você sabe quantas pessoas moram em sua cidade e outros dados a respeito da população do país ou do entorno onde você mora, pode ter certeza, viu, minha gente amiga, que o censo foi um dos responsáveis, direto ou indiretos, por esses estudos. Censo, eu diria que seria a contagem da população. Parece simples, mas é basicamente contar cada um dos brasileiros visitando seus domicílios. É trabalhoso, é caro e demanda um pequeno exército de recenseadores. Alguns dados podem ser estimados como o total da população a partir de taxas de natalidade e mortalidade. Outros não podem. O censo de 2010 tinha um gabarito com mais de 100 perguntas, onde eram medidas as coisas mais diversas, desde a quantidade de eletrodomésticos numa casa até a escolaridade dos moradores. Quando foi o primeiro censo? À primeira vista, a ideia de levantamento demográfico nos parece algo relativamente novo e uma ferramenta das sociedades modernas. Mas a verdade é que se chegamos até aqui, né, com o número de informações e conhecimentos populacionais que detemos, é porque esse tipo de estudo já era feito no passado, foi sendo modernizado e adequado ao longo do tempo, certo? A primeira concepção de censo demográfico surgiu há muitos anos. O censo demográfico é o principal levantamento estatístico de qualquer país. Sua existência tem mais de 2000 anos, pois contar o total populacional é algo que data em registros dos tempos bíblicos e sempre foi importante para que se tenha um dimensionamento da população na época, para o exército e para fins fiscais. Na Revolução Francesa e na Revolução Americana, se tem a menção específica sobre censos como um instrumento para poder definir a representação política de cada região. Ao longo do tempo, o estudo passou a ter muitas outras funções, além da simples contagem populacional. E hoje são instrumentos fundamentais aí para retratar as sociedades ao longo de suas histórias. Essa já é uma realidade desde o final do século XIX, quando os questionários do censo começaram a levantar uma série de informações importantíssimas para o reconhecimento da identidade nacional. O primeiro censo demográfico brasileiro foi em 1872. O estudo ocorreu, de certa forma, com 20 anos de atraso, pois uma parcela da sociedade se opunha à realização do levantamento. Esse foi o primeiro e último da época do Império. O censo de 1872 já trazia informações sobre religião,
ocupação, raças, como era entendida lá na época, alforriados, escravos, brancos e deficiência. De lá para cá, as coisas se sofisticaram e a partir de 1960, com a introdução da técnica de amostragem, se tem a possibilidade de se detalhar ainda mais. Qual a importância do censo atualmente? Boa pergunta. Qual a importância do censo? Já entendemos como o censo funciona. A coleta de dados, informações que são capazes de retratar uma sociedade e mostrar suas mais diversas nuances. O Brasil, com 28% dos domicílios sem acesso à internet, o estudo passa longe das possibilidades de ser feito de forma online e usa a visita dos recenseadores para coletar dados dos mais diversos e tem o objetivo de mapear por igual o país. Qual a importância de se fazer esse levantamento ainda hoje? Bem, ele é um norte fundamental ao Estado brasileiro na hora de criar políticas públicas. O Fundo de Participação dos Municípios utilizam dados do censo para calcular quanto cada município tem a receber. O Ministério da Saúde calcula qual o público-alvo de uma campanha de vacinação, utiliza-se os dados do censo. Se sabemos que na cidade X tem uma quantidade Y de pessoas com mais de 60 anos, é porque houve um censo que contou aquela população. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, oncologista, explicou aí numa entrevista que os dados do censo são como ter um diagnóstico do que está acontecendo com o país. Sem esses dados, segundo ele, não se consegue dimensionar nem diagnosticar os problemas para que se aloque as verbas de forma eficaz e se crie políticas públicas. Ainda que exista outros estudos, a importância do censo é primordial no sentido de apresentar justamente diferenças entre regiões e populações. Não se pode trabalhar num país na média. É preciso conhecer as características das pessoas e dos lugares. Até mesmo em países pequenos se encontram situações muito heterogêneas. Quando se tem informações detalhadas, se obriga que os gestores trabalhem aí, porque se tem o diagnóstico exato do que é preciso fazer, Como seria um Brasil sem censo para sempre? Você sabe a resposta? Pois é. Toda política pública é criada baseada nas necessidades da população. Mas para conhecer essas necessidades é preciso ter dados às mãos. Sem dados, se criam políticas públicas com base na impressão. Não se sabe se está criando algo efetivo. É como chegar a um lugar em que há muito câncer de pulmão e descobrir que quem usa isqueiro tem mais câncer. É claro que não é isqueiro, é cigarro. Mas sem essa informação, corre-se o risco de fazer uma campanha de políticas públicas contra o isqueiro. Certo, gente? Mais do que navegar às cegas e encarcerar os vendedores de isqueiros em um Brasil hipotético, sem esses dados, o país não teria conseguido focalizar políticas públicas de segurança alimentar de forma bem orientada, que garantiram a saída do mapa da fome. É mapeado a população em extrema pobreza, no censo de 2000 e de 2010, trouxe garantias de uma boa focalização em programas como Bolsa Família, que fez com que as ações de segurança alimentar se dirigissem aos bolsões de extrema pobreza na zona rural e nas periferias urbanas, com um nível de qualidade técnica e precisão muito bom, que fez com que o cadastro único pudesse refletir esse mapeamento e auxiliar na saída do mapa da fome. Adiado para 2022, o discurso contra o censo é um sentimento que pode pegar em determinados segmentos e pode não querer participar da pesquisa. Da mesma forma que se pregou a contra-vacina, talvez ano que vem tenha um movimento muito ruim em relação a isso. O censo é uma realização técnica, mas que tem motivação política. O estudo traz um reconhecimento da identidade nacional. O fato de não se priorizar o estudo mostra que estamos em um momento muito diferente de outros da história do Brasil.